nós buscamos a Deus, nós oramos em conjunto, somamos uma força maior, porque nós falamos, Deus é o Deus do impossível. Porque perceba que nós estamos nos aproximando de algo que é perfeito. Então a tendência é que nos tornemos semelhantes a Ele. Amém. O texto bíblico diz o seguinte: E eis que se aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso já tenho guardado desde minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Curve tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós aqui nos colocamos em tua presença, Senhor, mais uma vez, te louvando e engrandecendo, Senhor, porque nós temos a oportunidade de nos reunirmos ainda e louvar o teu nome, Senhor, com cântico, com palmas, com a nossa voz, Senhor. Somos gratos por isso, e somos gratos pelos momentos de palavra que temos, Senhor, que tu venha nos auxiliar, que o Espírito Santo esteja melhor, falando no coração de cada um, Senhor, e que tua palavra nunca termine, nunca acabe, e que seja viva em nós cada vez mais e mais. Amém. Bom, o texto que nós lemos é um texto conhecido, né? Nós que temos, digamos assim, a carreira de crente há alguns anos, já ouvimos várias ministrações em cima desse texto do jovem rico. Nós conhecemos muito bem. E ele existe simultaneamente em mais 2 evangelhos. Nós lemos ele aqui no Evangelho de Mateus, mas nós podemos conferir também essa história no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E cada um dessa história, desses escritos, foi escrito por um autor diferente. No nosso caso, temos Mateus, mas Marcos e Lucas também escreveu. E se nós fôssemos conferir esses textos nesses outros livros, nós iríamos notar diferentes palavras, diferentes entonações. Nós podemos notar que aqui, Mateus, ele, na sua interpretação, ele passa uma mensagem. Mas na interpretação de Marcos, ele pode estar querendo passar outra mensagem. E na interpretação de Lucas também,
ele pode passar outra mensagem. Então, o texto escolhido para essa noite foi do autor, em Mateus, que ele vem falando dessa passagem em que um homem rico se aproximou de Jesus a fim de tirar alguma dúvida. Mas o que nós podemos falar desse acontecimento, o que estava acontecendo antes e o que aconteceu depois, o porquê que Jesus falou essas palavras, o porquê que Jesus usou certos argumentos, ou o que Mateus ele quis dizer para nós. Então, se formos analisarmos onde Jesus estava antes disso acontecer, Jesus estava na Galileia. Ele estava ali pregando, curando, como é de costume, e a fama de Jesus já corria ali a região da Palestina. A fama de Jesus alcançava os corações. E desse momento em diante, Jesus sai da Galileia e ele vai em direção à Judéia. Nesse momento, nós temos a passagem em que Jesus abençoa as crianças, no texto conhecido, né? Vinde a mim os pequeninos, porque deles são o reino. Então, nesse trajeto de Jesus da Galileia para a Judéia, várias pessoas ali o começaram a seguir, o começaram a acompanhar, ou mesmo se ajuntavam para escutar as mensagens de Jesus, os ensinamentos, e também ver Jesus operando milagres. Porque a fisionomia, as roupas que Jesus vestia também caracterizavam como um mestre. Ele, por usar roupas claras, detinha ali para ele um certo conhecimento da palavra, um doutor da lei. Então Jesus falava com propriedade, operava milagres e chamava a atenção. Isso também chamou a atenção desse jovem, que nós conhecemos como o jovem rico. Se popularizou por esse nome, e nós conhecemos a história. Então, o que Jesus pôde nos ensinar, pôde nos passar com esse acontecimento? O que Jesus quis passar, o que aconteceu com aquele jovem rico, ele, logicamente, estava, talvez, de passagem, viu a comitiva de Jesus, reconheceu que era o mestre, que era o Messias. E nós podemos notar que ele, mesmo sendo do alto escalão, de pessoas ricas, talvez de família rica daquela região, ele era uma pessoa religiosa. Quando Jesus pergunta para ele sobre os mandamentos, ele informa que segue a todos os mandamentos. E qual a mensagem que eu pude extrair desse texto? Se formos olhar mais profundamente, eu escolhi esse texto que está em Mateus justamente por esse versículo 21. Uma pequena palavra que ele diz, que Jesus diz, se queres ser perfeito. Essa palavra perfeito. Você não vai encontrar essa mesma palavra nos outros livros. Lucas e Marcos não usou essa palavra, mas Mateus usou. E o que nós podemos extrair dela para a gente essa noite? A verdade é que em nossa sociedade, em nosso meio, nós buscamos pela perfeição. Não é verdade? Por exemplo, nós temos as tecnologias hoje em dia. Há 10 anos atrás, nós fazemos coisas hoje num simples aparelho celular em que não poderíamos imaginar fazer há 10 anos atrás. Hoje em dia, isso permite para nós que nós conversemos com alguém que está a quilômetros e mais quilômetros de distância, cara a cara. Há pouco tempo atrás, isso era coisa de filme, era ficção. Nós buscamos perfeição também no nosso corpo, na nossa beleza. Esse conceito de perfeição, se nós formos definir o conceito de perfeição, é uma definição bem básica, quer dizer, que é o que se caracteriza por ser algo ideal,
que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito. Designa uma circunstância que não pode ser melhorada. Então vamos analisar esse conceito de perfeição, comparando com aquele jovem príncipe, aquele jovem rico, porque nós sabemos que ele detinha posses, né? Isso é muito claro. E que imaginamos ele jovem, ele detinha ali conhecimentos, influência. Então, digamos que esse jovem, ele era influente, ele tinha a sua vida, digamos, perfeita. Ele, sendo religioso, ele confrontou Jesus: Senhor, o que me falta para ter a vida eterna? Como eu posso conseguir a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: você tem seguido os mandamentos? E mais ainda, Jesus cita os mandamentos, e esse jovem rico, ele diz que segue todos os mandamentos. Nós já percebemos que ele é uma pessoa que é religiosa, né? E pela escrita de Mateus, eu noto algo como uma certa arrogância desse jovem. Por exemplo, nós criamos, ou na minha cabeça eu crio aquele estereótipo de rico e mimado, quando eu leio, pelo menos, esse texto de Mateus. Porque quando ele fala quais os mandamentos, o que me falta para ter a vida eterna, e Jesus cita os mandamentos, e ele fala: eu sigo todos os mandamentos. É como se ele estivesse dizendo: não me falta mais nada. Se é os mandamentos que falta cumprir, eu quero minha vida eterna, porque eu já cumpro todos desde minha mocidade. Então percebam um certo grau de arrogância. Essa ideia de perfeição que ele tinha de si próprio foi confrontada por Jesus. Isso começa logo do início, quando ele já inicia sua conversa com Jesus, chamando-o de bom mestre. Jesus era bom, com certeza. Jesus era mestre. Mas por que Jesus retruca? Jesus diz: não há um bom senão Deus. No texto, em Filipenses, se eu não me engano, Filipenses 2,6, declara que, a respeito de Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso mostra já a didática de Jesus ali no meio daquelas pessoas. Uma mensagem que Jesus queria passar já estava sendo implantada ali naquele meio. E esse conceito que nós temos de perfeição, isso é muito relativo. Como eu falei, nós buscamos perfeição a todo momento. A raça humana busca por perfeição. Basta nós, já que eu citei a tecnologia, nós analisarmos, por exemplo, um programa, um aplicativo, em que quando é detectado algum tipo de erro, um bug, é lançado uma nova versão, uma correção desse erro. Por quê? Ninguém quer ter algo que seja falho. É por isso que no seu celular, por exemplo, tem tantas atualizações, não é verdade? Que é chato. Mas por que a sociedade hoje ela busca por perfeição? Ela quer algo perfeito. E a verdade é que se formos buscar pela perfeição, nós vamos nos frustrar. Porque tem um ditado que é muito conhecido e é dito comumente, de que ninguém é perfeito. Isso é uma verdade. Nós buscamos por algo perfeito, buscamos não errar. O ideal é não errar. Mas não dá para acertar sempre. A sociedade ela busca perfeição, mas ninguém é perfeito. Então, quando nós falamos desse conceito de perfeição, do que é ser perfeito, nós transferimos nossa visão para Deus. Porque se há um que é perfeito, se há um homem que foi perfeito na terra, somente Jesus Cristo. Ele é o ápice de toda a perfeição, de tudo que é correto, de tudo que não precisa ser melhorado,
é Jesus Cristo, não é verdade? E quando pensamos em algo que não há erro, quando pensamos em algo que não é admitido nenhum erro, nós podemos citar um exemplo a respeito de um regime, vamos citar um partido político. Eles defendem a integridade, defendem que são corretos, que não há nenhum tipo de corrupção, mas quando acontece dentro de um partido, ocorrer um escândalo, algum membro desse partido, ele comete um escândalo, e isso vem a público. Na maioria das vezes, o que acontece é que essa pessoa ela vai renunciar, porque ela não quer manchar, ou melhor, a maioria desse grupo não quer manchar a ideia de um grupo, do coletivo. É como se servisse, como se fosse uma analogia, eu não sei se isso é totalmente verdade, mas que uma laranja podre dentro de um saco de laranja vai apodrecer todas as outras. Então, eles cortam de imediato esse erro, esse escândalo, para não manchar a imagem desse partido. Então, em um regime em que busca-se perfeição, não é admitido nenhum tipo de erro. A mesma coisa é quando você trabalha para alguém, trabalha para uma empresa. Se você começar a vacilar, se você começar a errar, você vai ser cortado, você vai ser demitido. Porque um regime que busca perfeição não quer que aconteça nenhum erro. Mas e quando nós falamos de Cristo? Como nós falamos de Deus? Ele é perfeito em tudo. Como eu falei, Ele é o ápice de toda perfeição. E Ele nos chamou pessoas que são imperfeitas, que são falhas, que são pecadoras. E a sua obra, ela é feita por Ele, mas mediante nós. Ou seja, vamos analisar melhor. Deus, em toda a sua perfeição, em toda a sua glória, Ele trabalha com pessoas que são imperfeitas, que são falhas, que são pecadoras. Se isso é motivo para nós não nos alegrarmos, amados, eu não sei o que é. Porque alguém que não deveria permitir erro seria nosso Senhor Jesus Cristo. Seria Deus. E mesmo assim, Ele nos ama de tal maneira que o seu Filho, o próprio Filho de Deus, um ser perfeito, veio até a terra e nos salvou. Resgatou a mim e resgatou a você, para que possamos desfrutar da glória do Senhor, para que possamos buscá-lo em verdade, independente de sermos perfeitos ou não. Essa qualidade, esse amor de Deus, é o que nos move, é o que nos deixa felizes, é o que nos faz sair de nossa casa, vir até a igreja e louvar esse nome. Porque só Ele, amados, para operar o milagre, como o texto fala, somente Deus é o Deus do impossível. O lugar que era destinado para nós era um lugar péssimo. A nossa herança que detínhamos antes era horrível. Uma condenação sem fim. Mas na nossa imperfeição, Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele morreu na cruz para que nós um dia pudéssemos estar com Ele na glória. Isso sim é motivo de muita alegria. Amém? Alguns dias eu estava ouvindo uma ministração do Rodolfo Abrantes, e ele falava sobre isso também, a respeito do nosso erro, a respeito das nossas falhas. E ele dizia na sua ministração que nós somos pecadores, sim, isso é fato. Nós temos
o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. Mas o que acontece na maioria das vezes, não somente em relação a Deus, mas quando erramos, quando nós falhamos com alguém, na linguagem mais popular, quando nós vacilamos com alguém, a tendência é que nós nos afastemos dessa pessoa. Porque quando eu falho com alguém, ou eu irrito alguma pessoa, a tendência é que eu me afaste, é que eu fique envergonhado pelo que aconteceu, pelo que eu fiz a essa pessoa. Mas com Deus não é assim. Na ministração do Rodolfo Abrantes, ele dizia que se você pecou, aproxime-se mais de Deus. Porque se aproximarmos daquilo que é perfeito, daquilo que limpa, daquilo que redime, nós seremos purificados. Mas quando nós nos afastamos de Deus, pelo fato de sermos pecadores, pelo fato de sermos falhos, isso vai ser, de certa forma, vai nos causar um distanciamento cada vez maior. Então, o que devemos fazer? Pecou? Aproxime-se mais de Deus. Aproxime-se mais do que é perfeito. Não aceite a imperfeição sempre. Não aceite que a condição humana ela venha te afastar cada vez mais de Deus. Porque Ele não se afasta de nós. Pelo contrário, Ele se aproxima. E vocês já pararam para pensar, voltando ao personagem, ao jovem rico, que ele foi uma das poucas pessoas que se aproximou de Jesus, se aproximou do mestre e saiu pior do que já estava. Ele saiu frustrado. Quando ele chegou empolgado, ele chegou, bom mestre, mas ele saiu frustrado. Isso nos faz pensar que nem sempre, quando nós aproximamos de Cristo, ou nós recebemos uma palavra que não nos agrada, não é culpa de Cristo. Não é culpa da mensagem que recebemos na igreja. Não é culpa da repreensão que recebemos de alguém, porque essa pessoa ela quer o nosso bem, ela quer o nosso melhor. Mas muitas vezes o que faz nós nos afastarmos daquilo que é perfeito, daquilo que é correto, somos nós mesmos. Porque Cristo o que quis ensinar para aquele jovem é que havia um lugar no coração dele que estava sendo ocupado por outras coisas. Não é em relação à sua riqueza que Cristo quis acabar. O desejo não era que aquele jovem se tornasse pobre. O problema não é a riqueza, mas é o lugar que essa riqueza estava ocupando em seu coração. Jesus queria ocupar aquele coração. Jesus queria libertar aquele jovem de algo tão pífio, de algo que não tem tanta importância, mas que preenchia e cegava o entendimento daquele jovem. Então, amados, como nós analisamos nosso coração hoje? Como está a minha vida com Cristo? Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me resgatou, mas o local que eu tenho reservado no meu coração está sendo ocupado por Ele? Será que a minha vida eu tenho devotado a Cristo? Tenho amado de todo o meu coração? Ou tem algo que tem me afastado? Ou tem algo que tem me entristecido? Que possamos entender que há um lugar reservado para Cristo em nosso coração. E não é um segundo lugar, não é algo no cantinho, mas ele deve preencher totalmente o nosso coração. A partir do momento que nós entendemos o amor, entendemos que esse Deus perfeito nos amou tanto que nos suporta em nossa imperfeição. Porque a verdade é que falhamos, continuamos falhando e vamos continuar falhando, sabe lá quanto tempo mais. Mas nós temos um Deus que nos ama, que nos resgatou
e que tem trabalhado em nossa vida e não nos abandona. Isso é motivo de alegria, é motivo para glorificarmos, é motivo para derramarmos o nosso coração em agradecimento, louvarmos Ele de verdade. A vida daquele jovem não foi mudada, porque ele não quis. Ele não obteve essa mudança que era tão necessária. Talvez só faltava isso para que ele pudesse ter certeza da sua salvação. Certeza da vida eterna. Por pouco, ele perdeu a bênção. Que nós, a partir de hoje, não venhamos mais perder essas oportunidades. Porque Cristo, Ele quer nos salvar. Ele nos ama grandemente. E continuando, mais à frente, os discípulos ali, eles ficaram admirados. E eles questionavam, poxa, mas nós que abandonamos tudo e te seguimos, Senhor, o que nós receberemos? E mais atrás eles indagam, mas quem pode se salvar? Porque o homem, na sua condição natural, ele não tem como se salvar, se não for por intermédio do próprio Jesus Cristo. Amém? E ele declara, no verso 26, aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Você crê nessa palavra? Para Deus tudo é possível. Entregue na mão dele. Louve-o de todo o coração. Saiba que nós temos um Deus que nos ama, que está pronto a nos ajudar, que está pronto a nos auxiliar. Essa, amados, é uma mensagem maravilhosa. E ela fala de humildade. Aquele jovem, ele não chegou em sua humildade. Jesus queria ensinar para ele a mostrar como ser humilde. E humilde não é se tornar pobre. Não é perder tudo o que tem, mas ter humildade em seu coração. No verso de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Em outras versões, mansos, ele é substituído por humildes. Então, bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Possamos aprender com esse texto, possamos aprender que Deus, Ele tem nos amado e a sua vontade que seja soberana em nossa vida. Amém, queridos? Porque esse amor, essa devoção, isso não depende de nós. Como no texto em Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós precisamos buscar mais de Deus. Buscar mais a humildade que Jesus quis mostrar e conseguiu passar uma mensagem para aquelas pessoas que o rodeavam. Mas a peça central, a pessoa central, ela não entendeu, ela não compreendeu. Que possamos buscar o entendimento da Bíblia, que é fundamental. Buscar ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Só o motivo de você sair da sua casa nesse tempo de restrições, estar aqui na casa do Senhor, pronto a exaltar e louvar o seu nome, ouvindo a palavra de Deus, é motivo de muita alegria. Porque demonstra que você tem entendido qual é a função do crente na terra. Nós buscamos a Deus não somente para nós, mas nós oramos em conjunto. Somamos uma força maior, que é maior do que tudo. Porque nós falamos, Deus é o Deus do impossível. E se você crê, se sua fé ela está sendo fortalecida, você tem crescido espiritualmente, você pode se considerar melhor, você pode se considerar sendo aperfeiçoado. Porque perceba que nós estamos nos aproximando de algo que é perfeito.
Então a tendência é que nos tornemos semelhantes a Ele. Amém, queridos? Eu louvo a Deus grandemente. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que nós venhamos entender que Deus, em toda a sua glória e sua perfeição, Ele nos amou, seres que são pecadores, que estavam distantes do Pai, que não tinham vínculo nenhum, mas Ele nos resgatou. E essa é a maior alegria do crente, porque o ser de toda glória, o mais poderoso de toda a existência, me amou, te amou e nos trouxe para perto dele. Amém?